Assista agora, Jornal da Noroeste. Cantor gospel é preso suspeito de estupro de vulnerável. Mais 20 casos de Covid-19 são registrados em João Pinheiro. Impactos pós-pandemia. Como a pandemia pode mudar os investimentos em pesquisas no país. Madrid São João Maria Vianney ganha sinos que serão tocados em horários que recordam fatos da vida de Cristo e momentos importantes de oração. Câmara Municipal recorre à redução do salário dos vereadores. Pedido foi rejeitado. As notícias de João Pinheiro e do Estado você acompanha a partir de agora no Jornal da Noroeste. Olá! De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, João Pinheiro tem 1.211 casos positivos de Covid-19. Destes, 1.085 estão recuperados e, no momento, há 117 ativos. Na segunda reportagem sobre os impactos pós-pandemia, vamos falar sobre a pesquisa no Brasil. Antes do novo coronavírus, o país vivia um momento de corte nos investimentos no setor, o que significou um atraso no combate à doença. A lição que fica é que investir em pesquisas é fundamental para o desenvolvimento social e econômico do país. Esta empresa atua com consultoria e desenvolvimento de softwares para o agronegócio. Mesmo antes da pandemia, adotava o home office uma vez por semana. Com o isolamento social, o escritório em BH ficou mais vazio. Os trabalhadores agendam quando precisam fazer alguma atividade presencial. O respeito às entregas e a produtividade em alta levaram a direção a investir no modelo híbrido, inclusive com a possibilidade de contratar profissionais de outros estados. O modelo home office possibilita a gente expandir aí a atração de talentos, então isso é muito positivo, né, para as empresas em geral. Então antes a gente contratava profissionais que trabalham no escritório em Belo Horizonte ou Redondezas, agora a gente pode ir para cidades mais longe ou até outro estado, né, à procura de talentos para fazerem parte do nosso time. O modelo híbrido adotado pela Prodap é uma realidade. Um levantamento feito por uma empresa especializada em segurança de redes aponta que 3 entre 10 organizações públicas e privadas vão manter mais de 50% dos seus trabalhadores em home office depois da pandemia. Esta é uma realidade, já que não teremos vacina para todos a curto prazo, mas é preciso combinar bem este modelo, porque há diferença entre home office e teletrabalho. O teletrabalho, ele precisa de um trabalho, é uma modalidade de trabalho preponderantemente fora da empresa. Ele precisa necessariamente de ser feito um acordo individual escrito, e nesse acordo individual escrito nós colocaremos quais serão as atividades, quais serão os resultados que ele deve produzir. O home office ele seria como o trabalhador, ele pode trabalhar dia na empresa, dia em casa ou onde assim definirem, né? Os custos com aquela operação necessariamente são do empregador e em home office o empregador ele tem que necessariamente fazer um controle efetivo sobre a jornada do trabalhador, o que é diferente no teletrabalho. No teletrabalho não há um controle de jornada. Valéria seguiu o caminho inverso. O mercado é dinâmico. Ela decidiu sair do home office e investir em uma sala comercial. A rotina em casa com a pandemia afetou a produção dela e também as tarefas domésticas. Para poder trabalhar em casa, a gente precisa de ter um espaço adequado. E não é a nossa realidade hoje. Então, hoje ele trabalha no espaço que a gente tem, eu estou trabalhando na sala. E isso acaba tumultuando, né? Tanto a parte da casa mesmo, né? Eu tenho uma secretária que me ajuda, então a gente atrapalha o serviço dela o dia inteiro, né? Porque cada hora está um no espaço. E fora que a gente perde o foco no trabalho, aí produtividade mesmo, porque a gente estando em casa, tem outras distrações que a gente estando no escritório, focado, a gente não tem. Foram muitas perdas no caminho. A pandemia agravou a crise econômica.
o país bateu a marca de 14 milhões de desempregados, a maior taxa desde 2012. Se arrumar uma vaga tá difícil, é importante saber se manter em um mercado ainda mais desafiador. Janaína dá algumas dicas. Nós mudamos o escritório, mas algumas práticas elas permanecem a mesma. Então, se você usar aquela referência, né? O que se eu estivesse no escritório seria importante de ir lá, de contar para o meu líder, de contar para o meu colega, e você usar isso como referência para poder escolher o que você vai compartilhar, né? É claro que hoje nós estamos trabalhando mais, o tempo está mais escasso. Então, saber priorizar, né? Aquilo que dá mais resultado, aquilo que vai gerar um resultado no curto prazo e que vai ser importante para a empresa, e pode saber comunicar isso bem, pode fazer toda a diferença em meio a tantas mensagens, em tantas ligações, a tantos e-mails que todos nós temos recebido. Álvaro tira vantagens deste mundo isolado, mas conectado. Aos 22 anos, o jovem vende programas de computador para eventos online em outros países. Um ano atrás eu não teria a oportunidade que eu estou tendo hoje de trabalhar numa empresa estrangeira. Então, mais por conta dessa popularidade que teve aí de home office junto com a pandemia. A Câmara Municipal de João Pinheiro recorreu da decisão que reduziu o subsídio dos vereadores. O recurso foi rejeitado. Marlon Melgaço, responsável pelo pedido da ação popular, deu mais detalhes sobre a decisão. A Câmara Municipal de João Pinheiro recorreu de decisão que reduziu o salário dos 13 vereadores do município. O pedido foi indeferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Hoje nós ouvimos Marlon Melgaço, que explicou as etapas do processo a partir de agora. Sou autor da ação popular que não só impediu o aumento dos vereadores, como também houve um corte de mais ou menos 40% no subsídio dos vereadores. E como é de conhecimento, foi deferido uma liminar aqui da primeira vara civil da comarca de João Pinheiro. Entretanto, a Câmara Municipal, contra todos os apelos, não só meus, mas de toda a população, recorreu da decisão. E eu acredito que nós temos que refletir mais sobre o papel da Câmara, porque eu fiquei indignado, porque nós fizemos um apelo para que a Câmara Municipal não recorresse, que demonstrasse o espírito público, e não foi isso que foi apresentado. Mas felizmente, como há juízes em João Pinheiro, também há juízes em Belo Horizonte, e o desembargador plantonista rejeitou o efeito suspensivo da decisão, ou seja, ele rejeitou a liminar em sede de recurso, perdeu a Câmara Municipal essa batalha. Teremos outras batalhas pela frente, mas eu reafirmo aqui o meu compromisso com a população de João Pinheiro de ir até o Supremo Tribunal Federal contra aqueles que deveriam estar fazendo o meu trabalho, o que eu estou fazendo. Eu, como cidadão, eu apenas estou fazendo a minha parte. Não tem pretensão política, igual eu já falei várias vezes, não me interessa essa política do Guinho, Zezinho, Luizinho, isso aí também não me interessa isso aí, entendeu? Enfim, o que eu estou fazendo é defendendo o interesse público do município de João Pinheiro. Qualquer cidadão poderia estar fazendo isso. É claro que às vezes exige um conhecimento, tem que ter advogado, essas coisas, mas eu e minha advogada, nós estamos decididos a lutar e vencer essa causa. Nessa etapa que a Câmara recorreu, foi rejeitado. Agora, qual a próxima etapa? Olha, a Câmara pode interpor um novo recurso chamado agravo interno, mas no decorrer do processo, eu apresentarei a defesa, chama-se contra razões em agravo de instrumento, que vou sustentar a inadequação do recurso interposto pela Câmara. Aqui também nós teremos vários recursos a serem interpostos e julgados aqui na primeira instância. Isso é uma batalha muito longa, porque me aparenta que eles estão decididos a ganhar R$ 10.128. Como você viu essa decisão, essa iniciativa da Câmara para recorrer do salário voltar?
Não, eu fiquei revoltado porque eu esperava que a Câmara Municipal tivesse um mínimo de espírito público. A Câmara Municipal é o órgão político mais antigo das Américas. A primeira foi criada em 1532, não tem em São Vicente, no estado de São Paulo. Não existe símbolo maior no Brasil de democracia, de descentralização política, de respeitabilidade e autoridade do que uma Câmara Municipal. E me aparenta que a Câmara Municipal de João Pinheiro não está correspondendo a essa tradição de democracia, de legitimidade e de espírito público que o Brasil tem. Matriz São João Maria Vianney ganha sinos que serão tocados em horários alternados durante todos os dias. A quarentena pode ser difícil. Imagina sem internet. A Noroeste Net te fornece uma internet de qualidade e um atendimento de primeira. Então fique em casa, escolha um bom filme e desfrute da melhor internet. Noroeste Net, conectando você com o mundo. Plantão 99988-3265. Sua visão merece cuidados especiais. Por isso, a Ótica Vigor lhe oferece as melhores marcas em óculos. Ótica Vigor, cuidando dos seus olhos. RCA Serviços Contábeis e Assessoria Empresarial. Equipe preparada em todas as áreas para realizar os seus serviços com segurança. Rua Jucaniquinho 368, ao lado da Câmara Municipal. RCA Contábil, Serviços Contábeis e Assessoria Empresarial. 3561-4576. 2021 vem chegando. Para trás fica um ano de desafios, ansiedades, incertezas e superação. O ano de 2020 nos fortaleceu, nos ensinou que juntos somos mais fortes e precisamos uns dos outros. Vamos despedir de 2020 com alegria e gratidão por mais um ano vivido. E apesar de tudo o que tem acontecido, o importante é que chegamos até aqui. E hoje, somos mais experientes e mais fortes para enfrentar os desafios com sabedoria. Agora é tempo de encher o coração de otimismo, de esperança e sonhos. É tempo de recomeçar, é tempo de renovar e sermos gratos por chegarmos até aqui com saúde e muita fé. Em 2021, nós da Clínica Life Center entramos no nosso 3º ano de vida. E juntamente com vocês, nossos clientes, formamos uma família que vem crescendo a cada dia. Estamos aqui de coração aberto com vocês e por vocês, clientes, amigos, parceiros e colaboradores, para entrarmos em 2021 com serenidade, respeito e toda a dedicação que vocês merecem. Desejamos a todos vocês um 2021 pleno, leve e sereno. Muita paz e saúde para todos. Estes são os votos de toda a equipe Life Center. Foi inaugurado neste Natal, na Matriz São João Maria Vianney, os sinos que devem marcar os horários que recordam os fatos da vida de Cristo. A matriz da paróquia São João Maria Vianney, no bairro Água Limpa, já tem 2 sinos novos na fachada central da igreja. Este era um sonho antigo da comunidade. No dia 24 às 18 horas nós inauguramos os nossos sinos da matriz, uma vez que estamos assim em etapas finais de terminar a nossa matriz. A parte interna está pronta, agora estamos partindo para a parte externa e colocamos na nossa matriz 2 sinos, um de 140 quilos que toca em Ré e um de 85 quilos que toca em Dó, fazendo assim uma sinfonia, e eles vão tocar às 6 da manhã, às 9 da manhã, às 12, às 15, às 18 e às 21 horas, de 3 em 3 horas, em horários em que nós somos chamados a sempre a oração e momentos que marcam alguma situação na vida do Cristo.
Então, por exemplo, às 6 horas da manhã, ele sai para o pavimento, às 9 horas é julgado, às 12 horas é crucificado, às 3 padece, às 18, segundo a tradição, é enterrado, e às 21 horas é o momento que se convida para a oração da noite. Então, toca nesses momentos que sempre nos recorda algum fato da vida de Cristo, algum momento de oração. Esses sinos estavam aí no projeto para instalação aqui na Matriz. Onde foram construídos? Foram confeccionados na cidade de Uberaba, uma empresa especializada há muitos anos, que nos permite, assim, ter acesso a esse trabalho artesanal, uma vez que o sino tem uma nota musical. Todos eles têm uma nota musical. Então, é um trabalho artesanal e uma empresa de Uberaba prestou o serviço e instalou. E nós, assim, queremos agradecer aos nossos paroquianos, aos nossos dizimistas, às pessoas que nos ajudam nas festas, agradecer às empresas que nos ajudaram, às famílias que também doaram. Meu muito obrigado às pessoas que nos ajudaram a ter condições de adquirir esse sino, uma vez que é um valor de R$36 mil, é um valor um pouco elevado para uma aquisição numa época de pandemia. Mas mesmo assim eu pude contar com a ajuda dos nossos paroquianos e do povo de João Pinheiro em geral. Só tenho a agradecer e pedir que esse sino sempre traga boas recordações, traga bons, assim, pensamentos, bons momentos para a nossa cidade, para a nossa paróquia, enfim, para cada pessoa de João Pinheiro. Padre Ederson, 2020 já finalizando, qual a sua mensagem e a esperança para 2021 que está chegando? Roberto, a minha mensagem é uma mensagem de alegria e até de agradecimento. A gente não pensava que ia chegar 2020, ao final de 2020, vivos. Com tanta situação da pandemia, graças a Deus, nossa cidade, o povo de João Pinheiro colaborou e nós passamos a pandemia dentro de uma certa normalidade, não tivemos casos excessivos. Por exemplo, tivemos cidades à nossa volta aqui que teve 50 mortos. Nossa cidade, graças a Deus, um número bem pouco. Infelizmente, perdemos pessoas, mas um número assim, bem pouco. Então, a mensagem de esperança. Nós estamos passando por uma etapa difícil. E para 2021, eu creio que as coisas vão melhorar. Nossa cidade não parou em 2020 e não há de parar em 2021. Então, peço à população que tenha fé, esperança, que continue sendo um povo caridoso, um povo que gosta de se ajudar, de ajudar o próximo, que continue também tomando as medidas necessárias para zelar pela vida de todos. Nós não queremos perder ninguém. Não queremos deixar ninguém para trás nessa pandemia, mas queremos atravessar todos juntos, de mãos dadas, para um futuro melhor que Deus está preparando para cada um de nós, que o povo de João Pinheiro prepara com o seu trabalho, com a sua engenhosidade, com a sua criatividade. Então, uma mensagem de esperança, de fé para o ano de 2021 e Deus abençoe a cada família de João Pinheiro, abençoe a cada pessoa que faz parte dessa cidade e que muito colabora para o bem-estar de todas as instituições de João Pinheiro, os clubes de serviço, as nossas paróquias, as igrejas em geral. Meu muito obrigado ao povo de João Pinheiro pela sua caridade, por ser um povo prestativo. E Deus abençoe a cada família nesse ano de 2021 que iremos iniciar. Deus abençoe. Você confere agora no mapa como fica a previsão do tempo para João Pinheiro e região nesta quarta-feira. Em Paracatu, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Unai, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em Bonfinópolis de Minas, mínima de 19 e máxima de 30. Em Brasilândia de Minas, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Lagoa Grande, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em João Pinheiro, pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura vai variar entre 17 a 29 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 41% a 77%. A seguir, cantor gospel é suspeito de estupro de vulnerável. A Polícia Civil fala sobre o caso após investigação. Agrominas, onde você encontra tudo o que precisa, desde ração até uma grande linha de produtos veterinários, sempre com qualidade, bom atendimento e os menores preços. Venha para Agrominas, a casa do fazendeiro.
A Faculdade Cidade de João Pinheiro também está na luta contra o coronavírus. A instituição está seguindo todas as orientações de prevenção e irá permanecer com as atividades presenciais suspensas por tempo indeterminado. Para não provocar prejuízo aos seus alunos, passaremos atividades complementares e online. Faculdade Cidade de João Pinheiro, educação que traz oportunidades. O Frigonor, em meio a essa crise, continuará mantendo padrão de qualidade e excelência. Os cuidados com higiene e saúde foram redobrados. O compromisso é levar à sua mesa carnes selecionadas e frescas, obedecendo a todos os critérios exigidos pela fiscalização. Fique tranquilo, estamos trabalhando para que você possa ter o melhor. Pode consumir, o Frigonor garante a qualidade. Mendonça Contabilidade, contabilidade empresarial e rural, contabilidade gerencial, profissionais capacitados, certificado digital, contabilidade rural, correspondente Caixa Aqui, 18 anos de dedicação a nossos clientes. Mendonça Contabilidade, 3561-2462. Ótica Tavares. O sorriso está no rosto e a alegria está nos olhos. Por isso, a Ótica Tavares oferece o que há de melhor em óculos de sol e de grau. Ótica Tavares, ao lado do Fórum, 3561-1968. Nesta segunda-feira, um cantor gospel de João Pinheiro foi preso sob suspeita de estupro de vulnerável e aliciamento de menores pelas redes sociais. O delegado de Polícia Civil de João Pinheiro deu mais detalhes sobre o caso. Em coletiva à imprensa, o delegado de Polícia Civil, Leandro de Oliveira, deu detalhes da prisão de um homem de 37 anos, cantor gospel de João Pinheiro, que é suspeito de praticar o crime de pedofilia. O Conselho Tutelar nos repassou uma denúncia anônima que narrava a suposta prática aí de crime de estupro de vulnerável contra adolescentes. A partir dessa denúncia, a gente começou a empreender algumas diligências, realizar algumas investigações e chegamos aí à autoria desses fatos e algumas vítimas. Na verdade, nós apuramos aí que o investigado ele utilizava sempre do mesmo modus operandi, da mesma forma de agir. Ele abordava alguns desses adolescentes pela internet, por meio de redes sociais, Facebook, WhatsApp. Ele abordava pelo Facebook, chamava esses adolescentes para conversar e passava o número de WhatsApp. E por meio do WhatsApp ele conversava com esses adolescentes e marcava encontros com eles. Adolescentes aí entre 12 e 14 anos. Foi apurado, de acordo aqui com o conjunto probatório dos autos, que ele manteve relação sexual com um desses adolescentes quando ele ainda tinha 13 anos de idade. Fato esse que configura o crime de estupro de vulnerável, embora tenha sido consentido, mas a lei ela prevê que o relacionamento sexual ou qualquer ato libidinoso com criança ou adolescente com menos de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável e o consentimento passa a ser não importante nesses casos. Então nós apuramos aí que essa forma de agir dele pelas redes sociais era comum, são diversas, isso ocorre há cerca de mais ou menos 3 anos, pelo que foi apurado, então pode ser que haja outras vítimas também. A gente apurou aí a princípio 3 vítimas. Uma das vítimas foi comprovado aí que houve essa relação sexual. Em relação à outra vítima também teve essa comprovação, só que ao que tudo indica, está sendo apurado ainda, ela já contava com 14 anos. Então, nesse caso aí, não seria crime, né? Não configuraria o crime de estupro de vulnerável de acordo com o Código Penal. E outra dessas vítimas ele teria abordado da mesma forma via Facebook, quando ela ainda tinha 13 anos. Mas ainda estamos apurando se chegou até essa prática sexual com esse adolescente. Então, se a gente vê, a Polícia Civil aqui em João Pinheiro, ela tem investigado muito esses crimes de estupro de vulnerável, que nesses últimos 4 meses nós efetuamos 4 prisões em relação a esses crimes. E a gente vê que muitas vezes esse crime ocorre dentro da própria residência. Não é o caso desse fato de ontem,
mas ocorre por pais ou com a omissão dos pais, por adultos aí que vêm aqui muitas vezes e falam que as vítimas consentiram para o ato, que eles namoram, têm um relacionamento amoroso prévio já com a vítima. Só que é fundamental esclarecer que o consentimento da vítima não é válido nesses casos, que a lei prevê que o relacionamento com pessoas com menos de 14 anos é crime e configura crime. E caso os pais aí sejam omissos nesses casos, eles também responderão pelo crime de estupro, aí, pois têm um dever de agir. Então é importante ressaltar que não é permitido pela lei esse relacionamento entre pessoas maiores de idade e pessoas com menos de 14 anos de idade, que configura o crime aí de estupro de vulnerável. Em relação aos fatos de ontem, embora não sejam algo que ocorreu dentro do seio familiar, são crimes graves, e a gente deixa aí o alerta que os pais devem fiscalizar e acompanhar de perto, monitorar de perto os filhos em relação ao uso da internet, porque a gente vê que muitos desses crimes eles começam com assédios, com aliciamentos em redes sociais ou em jogos mesmos que ocorrem aí, que as crianças e os adolescentes participam. E muitas vezes esse acompanhamento, esse monitoramento de perto dos pais faz com que previne esse tipo de crime, né? Então é importante, fica o alerta, que os pais acompanhem sempre de perto os celulares, a internet, com quem essas crianças e esses adolescentes estão conversando, e ver o conteúdo dessas mensagens. O investigado que foi preso ontem, a gente vê que após os fatos, ele conversava com esses adolescentes e fazia uma certa pressão psicológica para que eles apagassem as conversas. Talvez aí pelo receio de ser pego, ou receio de ser denunciado. Ele fazia essa pressão, e muitas conversas ali eram apagadas para evitar essa comprovação dos fatos. Então é importante esse acompanhamento de perto pelos pais, para que evite isso, que a criança não seja permitida ali que ela apague as conversas ou algo nesse sentido, buscando evitar que esses fatos aconteçam. Ele foi preso no seu local de trabalho, após a representação pelo mandado de prisão temporária, mandado que tem um prazo de validade a princípio de 30 dias. Cumprimos esse mandado ontem na parte da manhã e foi no local de trabalho dele. Ele negou ou confirmou? Olha, o investigado, até então, nessa primeira fase da persecução penal, a gente deixa claro aqui que é um suspeito, é um investigado, que ainda não há comprovação de culpa, isso é o Poder Judiciário que poderá fazer mais para frente, mas ele, na verdade, ele faz uma confissão parcial dos fatos. Ele foi ouvido em 2 oportunidades, e ele alega que sim, que manteve relação sexual com algum desses adolescentes, mas ele alega que esses adolescentes teriam mentido a idade para ele. Embora a gente saiba, pela compleição física das próprias vítimas, das pessoas que foram ouvidas aqui, de uma das vítimas, a gente percebe claramente que a idade não condiz com os 16 anos que ele alega que esse adolescente teria. Mas então ele confirma que teve a relação sexual, só, entretanto, ele nega que sabe da idade, né? Em relação à prisão temporária, foi, por se tratar de crime hediondo, é o prazo de 30 dias. A partir nesses 30 dias a gente tem aí esse prazo para concluir as investigações, ainda há alguns fatos a esclarecer. Concluindo as investigações, entendendo pelos requisitos da preventiva, a gente representa pela preventiva, manda para o Poder Judiciário, e convertendo essa prisão em preventiva, em tese não há um prazo para que haja essa prisão, embora esse prazo de 180 dias seja mencionado aí na jurisprudência, mas pela lei realmente não tem um prazo fixo, ele pode ficar preso aí até o final do processo, desde que subsista aí os requisitos da preventiva para ele ficar preso. Então, certamente, no final das investigações, a gente irá representar pela prisão preventiva, e aí o juiz, entendendo, com o aval ali do Ministério Público, entendendo que é cabível, ele irá decretar prisão preventiva e responderá o processo ali
é preso. O sexo das vítimas, apuramos todos do sexo masculino, adolescentes entre 12 e 14 anos do sexo masculino. A princípio é esse o perfil do investigado. A gente apurou que ele era professor, daria aula de bateria para alguns adolescentes, mas a princípio não há nenhuma relação desses fatos, assim, não há essa vítima que a gente identificou, e essas vítimas todas foram feito contato pela rede social. Não tinham contato prévio, não conhecia previamente, fez o contato direto pela rede social, então a princípio não há essa ligação, não. O delegado explicou se o suspeito tem passagem na polícia. Ele não tem condenação, não tem antecedentes criminais, então, assim, na verdade, trata-se dos primeiros fatos aqui que ele é investigado. Novas denúncias poderão aparecer com a divulgação na imprensa, de acordo com o delegado. É muito importante inclusive esse veículo de comunicação aqui da imprensa e a gente noticiar esses fatos, porque a gente apurou que, em tese, os crimes vêm ocorrendo desde 2018. Então, assim, a gente acredita que há sim outras vítimas, há informações de que há outras vítimas. E esse canal aqui com a imprensa é fundamental, inclusive para informá-las que podem procurar a delegacia. Ainda não houve procura nesse sentido. Não serão expostas, a gente vai preservar, a gente sempre preserva aqui a identidade das vítimas, as informações que são prestadas. É importante dizer que elas são vítimas, inclusive há uma lei nesse sentido que protege as vítimas de crimes sexuais para que elas não sejam revitimizadas pelo Estado ou pela sociedade, em que elas são unicamente vítimas aqui, serão tratadas como vítima, todos os direitos garantidos, sigilo da identidade delas. Elas podem vir relatar, que é importante nesse momento o relato de todas as vítimas, para que a gente possa apurar da melhor forma possível os fatos. O delegado também falou das vítimas que já foram ouvidas na delegacia de polícia. 2 delas já foram ouvidas, 2 dessas vítimas foram ouvidas, a gente colheu o termo de informações delas, e uma ainda não. Uma ainda a gente está olhando o momento adequado para ser ouvido, justamente para essa preservação de identidade, preservação da imagem. Então a gente busca alinhar com as vítimas o melhor momento para que elas sejam ouvidas, de forma que elas não sejam expostas, que elas estejam tranquilas para isso, porque o que a gente busca aqui, o nosso maior objetivo é preservar e evitar revitimização realmente. A gente oficia sempre nesses casos, a gente faz um ofício aqui tanto para o Conselho Tutelar, quanto para o CRAS ali, que é um órgão da prefeitura, que tem psicólogos, tem assistentes sociais que são capacitados para acompanhar essas crianças. Então há um acompanhamento sim, normalmente, por essa rede de proteção que há para as crianças, para os adolescentes, junto com o Conselho Tutelar aí, que vai acompanhando esses casos normalmente e vai dando esse acompanhamento que é necessário e esse resguardo para as crianças aí. Caso o crime seja confirmado, ele explicou a pena prevista. O crime de estupro de vulnerável, ele tem uma pena aí que vai até 15 anos, de 8 a 15 anos. Isso vai depender muito da quantidade de vítimas, isso pode influenciar para mais, para menos ali a quantidade de pena do investigado. E assim nós encerramos a edição do Jornal da Noroeste de hoje. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. A TV Noroeste passa a integrar a Rede Minas de televisão.